Vamos fazer então este exercício aqui, né, da aproximação da derivada no Excel. Uma das aplicações, eu não tinha comentado, lembra quando nós vimos aquele exercício, o exemplo lá do cálculo da jacobiana, usando métodos de Quasi-Newton para resolver sistemas de equações algébricas não lineares, né? O método a uma variável era o método da secante, lembra que a gente ia fazer a aproximação da secante do método de Newton, né? Fazer a aproximação da derivada para um delta, né? Isso que na verdade é um método de diferenças finitas, né? O que a gente viu ali no método de discretização. Quando era multivariável, eu não cheguei a dar exemplos numéricos para vocês, mas, por exemplo, ao invés de eu calcular aqui a jacobiana, né? Quando, no caso de ter uma função muito complicada, a gente também faz uma aproximação, só que uma aproximação multivariável. Então, essa aproximação é feita usando uma das técnicas, né, que eu comentei com vocês, né, de aproximação de derivadas. Né. Aqui está um pouquinho, está na forma mais sintética, né, para multivariável, mas é basicamente aquilo que eu mostrei para vocês na parte de aproximação. Né. Então, é pegar um daqueles... Deixa eu mostrar o desenho aqui. É pegar uma dessas aproximações aqui em x e y, né, e jogar lá no cálculo da jacobiana. Tá? Então, só para lembrar isso. Então, vamos fazer no Excel aqui, eu já deixei meio que pré-pronto para o vídeo não ficar muito longo. A função, então, é u x mais e na x. Eu já coloquei aqui a derivada dela analítica, que é u mais e na x, deixei escrito aqui no equation do Excel. E a segunda derivada aqui é na x, que é o que pede lá o problema, né? Primeira e segunda derivada. Eu apenas vou calcular como valor absoluto o erro, tá? O valor exato. Nós vamos primeiro calcular os valores exatos da derivada e da segunda derivada, menos o valor aproximado por uma dessas técnicas aqui. Né? Então a gente vai aproximar pelo forward, ou seja, o i mais 1 menos o de i. Né? O backward, que é o u de i, o valor central menos o anterior, o u de i menos 1. E as diferenças centrais, né? Que é o valor direito menos a esquerda sobre duas vezes o delta. Isso aqui para a primeira derivada. Aí para a segunda derivada, né, a formulinha aquela de aproximação que tem lá no slide. Qualquer livro tem isso aqui. Então eu já coloquei aqui mais ou menos como é que eu costumo fazer. Claro que vocês podem fazer de outras formas. Vocês podem fazer isso aqui em linhas. Né? Ao invés de separar em colunas o i menos 1 i, vocês podem fazer em linhas. Né? Até podem se guiar aqui por esses desenhos. Por exemplo, aqui ele considera nas linhas, ele chama de j. Né? Seria j, j menos 1 e j mais 1. Aqui eu vou trabalhar em colunas onde eu vou considerar i, que seria i mais 1 e i menos 1. Se, por exemplo, se vocês tiverem problemas de 3 dimensões, x, y e z, aí você pode chamar o z de k, k mais 1, k menos 1. Enfim, cada um faz do jeito que achar mais fácil. Eu acho mais prático trabalhar aqui nas colunas. Né? Bom, como eu quero calcular a derivada para o ponto x igual a 1, então esse meu ponto x igual a 1 aqui vai ser o meu ponto do centro. Eu vou botar aqui... eu vou ser bem chato, tá? Eu não vou escrever 1 assim, tá? Eu vou colocar igual a cifrão A2. Cifrão porque eu quero fixar, né? Eu vou arrastar isso aqui, né? Ó, para ele sempre fazer a seleção na minha célula A2. Porque se eu não colocar o cifrão, botar igual a A2, o que acontece? Eu arrastar, ele vai tentar buscar os valores que estão logo abaixo. Ele vai pegar o A3, vai pegar depois o A4, por isso que a gente põe cifrão, tá? Porque eu vou usar esse valor para todos os pontos. E aqui também, né? Aqui eu vou botar igual a cifrão, todas as formas de cálculo de derivadas, cifrão A, cifrão 2. Tá? E o valor analítico que eu quero nesse ponto aqui. Tá? Porque se eu quiser mudar, por exemplo, vamos dizer que eu quero calcular para o ponto 5, ele já vai mudar para todos, né? Isso evita de eu ter que ficar mudando, eu quero calcular a derivada no ponto 13,72, vai ter que escrever 13,72 em cada uma das células. Não tem muito sentido isso, então a gente faz a referência à célula principal. É uma constante, uma declaração de uma constante. Então, isso aqui que eu estou fazendo é a minha figurinha aqui, ó. É essa grade aqui, né, essa malha, como a gente costuma chamar. Tá? Ou seja, eu estou trabalhando em I, né, o meu I é o ponto central, o I mais 1 é o ponto à direita e o I menos 1 é o ponto à esquerda. Vocês podem se guiar por essa grade aqui, tá? Sem problema nenhum. Tá? Aqui até porque eu coloquei exatamente como ela se encontra ali no desenho. Né? Aqui eu vou realçar para ficar bem chamativo, para vocês enxergarem. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular o valor...
calcular o valor exato das derivadas. Tá, então vou pegar aqui, por isso que eu botei essa célula aqui, o valor dy dx analítica. Né? E depois eu botei aqui o d2y dx2, a segunda derivada, que é analítica. Né? Então o meu dy dx analítica vai ser quem? Primeiro eu vou, antes de calcular a analítica, eu tenho que calcular quais são os valores do meu x à esquerda e à direita da minha célula. Então, se eu quero calcular para x igual a 1, o valor à direita, se o meu ΔX, como está lá no exercício, é 0,01, então ele vai ser 1,01. Então, a mesma coisa, ao invés de eu escrever aqui 1,01 e aqui à esquerda, né, 1 menos 0,01 seria 0,99, ficar escrevendo e puxando para cada um deles, se eu eventualmente quiser mudar esse valor do ΔX para um outro ΔX, eu vou ter que ficar mudando um por um em cada célula. Então, eu vou escrever uma fórmula para fazer isso. Então, por exemplo, meu I mais 1 vai ser o quê? Vai ser o D7, né? Mais o B2. Então, seria cifrão B, cifrão 2, 101. E o meu I menos 1, o meu X, que é delta X, o X menos delta X, né? Vai ser o D7 menos cifrão B, cifrão 2. E aí eu arrasto esse negócio para cá, arrasto esse negócio para cá. Posso escrever a fórmula aqui, né? Ou posso simplesmente aqui né, fazer igual, posso fazer assim também, igual a E14, né? E aqui igual a C14, para não escrever a fórmula de novo também, se eu quiser. Aqui como mudou a fórmula, ele diz que tem uma fórmula inconsistente. Normalmente o que acontece? Aqui não tem erro, não está errado. Às vezes o Excel ele tenta adivinhar qual vai ser a próxima equação, e aí com nenhuma célula específica tu muda essa equação, ele vê que fugiu de um padrão, então ele diz que a fórmula é inconsistente, mas ela não está errada porque a gente apenas pulou uma linha aqui, né? Isso que ele acaba identificando. Então, isso é prático, por exemplo, se eu quero mudar o meu ΔX para 0,1, ele calcula automaticamente para vários pontos à direita e à esquerda. Eu quero colocar 0,02, ele calcula 1,02, 0,98 para todos os pontos. Tá? Bom, então agora vamos calcular a derivada. Primeiro, então, vamos calcular o valor analítico da derivada, que é do ponto x igual a 1, que é o i aqui, o i igual a 1, que é o ponto central. Então, dy dx analítico vai ser quem? Vai ser esse valor aqui, 1 mais e na x. Então, vai ser o quê? Vai ser igual a 1 mais esp de x. Quem é o nosso x? O nosso x é o i igual a 1, né? Que no meu caso aqui está na célula D11. Então, D11. Tá, então, 3.718. Porque o e na x, né, o e de 1, né, que é o número de ordem é 2.718, mais 1, 3.718. Agora, vamos calcular a segunda derivada exata, que é o e na x. Não estamos derivando de novo isso aqui. D2u dx2, ou df, d2y, d2f, dx2, enfim, e na x, que está aqui. Então isso aqui vai ser simplesmente esp de x, só que o nosso x é igual a 1, né, que está aqui na minha coluna D, né, e na linha 16, então D16. Então, ó, como é prático, se eu quiser calcular o valor para x igual a menos 5, aí já muda automaticamente as derivadas exatas, a primeira e a segunda. Né? E, claro, ele muda também o termo do centro e os valores da direita e esquerda. Tá? Então, isso que é prático fazer dessa forma. Tá? Aí agora eu vou calcular a minha primeira derivada aproximada, que é a derivada para frente, que é o forward, que é essa daqui. Ó. Vou calcular primeiro esse sujeito aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? Ó, vai ser igual a u de i mais 1. Então, uma coisa que o pessoal se perde, às vezes o pessoal pega direto esse valor aqui, mas isso aqui é o ΔX, tá? É o x mais ΔX e o x menos ΔX. É o valor da função em i mais 1. Então, a função é o... Quem é o u? O é esse cara aqui, é o x mais e na x. É o x mais e na x em i mais 1. O x mais e na x em i mais 1 é para quando o x vale 1,01. Então, o que vocês vão fazer na prática? Isso aqui vai ser 1,01 mais exponencial de 1,01, né? Menos o valor dessa função aqui, que é x mais e na x, que é 1 mais e na 1, né? Tudo isso dividido por ΔX, que é 0,01. Então, é o valor da função em x, não é x mais... às vezes o pessoal faz x mais 1, né? X mais o próximo, menos o x anterior. Não, é o valor da função. Tá? Então, cuidem isso. Então, isso aqui vai ser igual... Vou abrir um parênteses aqui no numerador, vou fechar esse parênteses já.
Então, a x mais e na x em i mais 1. Então, i mais 1 é o e, meu caso aqui vai ser o e, até coloquei um detalhe aqui, né? Porque na verdade eu botei aqui no título, isso aqui não precisava ter colocado, porque eu não vou fazer referência a essas células aqui, né? Que botei na linha 7, aqui tem um título, na verdade, eu não vou fazer referência a elas, a minha referência vai começar aqui, né? Então, isso aqui vai ser, ó, x, que é o nosso D8, então D8 é o x, mais e na x, só que na verdade não é o D8, porque é em i mais 1, né? Então na verdade é o E8. E8, que é em U de i mais 1. O i mais 1 é o E, que é o 1,01. Então x mais e na x, E8 mais ESP de E8, fechei o parênteses aqui, menos o valor da função em i, que é igual, no nosso caso, igual a 1 no centro, menos, vou abrir um parênteses, porque agora é x mais e na x em i igual a 1. Então fica D8 mais ESP de D8. Fecha parênteses aqui, fecha parênteses aqui. Então veja, isso é menos, eu sou obrigado a abrir um parênteses, porque eu tenho senão vai dar problema no sinal, né? Então é um parênteses com i, fechando o de i mais 1 e um parênteses fechando o de i. Tá? E tudo isso aí, esse parênteses principal fecha aqui e tal. Então tem que abrir mais um parênteses para fechar o numerador ali, ó. Veja que ele fica em negrito. Dividido pelo ΔX. Como o ΔX está sempre na mesma célula, que é o B2, eu vou botar cifrão B, cifrão 2. Vejam, qual é o valor que deu? 3,7319. A derivada exata, né, ela é 13,71, então está próximo. Vamos ver se essa conta está certa fazendo o seguinte. Eu vou diminuir o valor do meu ΔX. Eu vou botar, em vez de 0,01, vou botar 0,001. Botei menos, botei 10 a menos 4, né? Vou botar de novo ali, 10 a menos 3. O que acontece? Vocês se lembram lá do conceito de derivada, do cálculo limite, né? De f de x mais ΔX, menos f de x, sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Ora, é evidente que à medida que o ΔX tender a zero, o valor da derivada aproximada tem que obrigatoriamente se aproximar do valor da derivada exata, que é esse aqui. Isso é óbvio, né? Lá do cálculo. Por isso que eu estou diminuindo o valor de ΔX. Se eu botar mais um zero aqui, 0,001, 10 a menos 4, tu vê que ele começa a ficar cada vez mais próximo do 3,718. 3,7184 agora. Então, realmente a conta, ela, a princípio, ela está certa. Então, deixa eu voltar ali para o 001. Claro que deu um pouquinho longe, que isso vai depender de cada função, principalmente porque essas aproximações elas não são perfeitas. Isso também varia muito com a função. Agora vamos pegar a derivada para trás, essa aqui que é a backward, né? Backward differentiation. Então ela vai ser o quê? Vai ser igual o valor da função, vou abrir um parênteses aqui, o valor da função no centro, em i, então para quando x vai igual a 1, no meu caso aqui está na coluna D, então x mais e na x, então vai ficar D9 mais ESP de D9, fechei esse parênteses ali, menos o valor de trás, o backward, que é o valor em C aqui, de I-1. Então, C9 mais ESP de C9. Fechei ali. E isso tudo, cliquei no home aqui, não foi por isso dali, saiu da célula. Isso tudo dividido também por B2, então cifrão B, cifrão 2. Eu não precisei usar o cifrão aqui porque eu não vou arrastar, mas deixa assim. Então deu 13,70. Tá? Vou diminuir de novo o ΔX, vou botar 0,001. 13,71, ó, ficou mais perto, 0,0001. 3,71,81. E outra coisa, ó, à medida que eu diminuo o ΔX, a derivada para frente e a derivada para trás, além de se aproximarem da derivada exata, ambas vão ter que tender se aproximar umas das outras também, porque é evidente, né, as duas vão estar tendendo para o mesmo valor que é o valor, né, exato, então elas não podem se distanciar uma da outra. Beleza. Ctrl B salva. E agora eu vou usar então a minha derivada de diferenças centrais, U de I mais 1 menos U de I menos 1 sobre 2 ΔX. Então a mesma coisa, ó, diferenças centrais vai ser igual o valor da função à direita do ponto central, que é o U de I mais 1, que é para quando o x vale 1,01. Então seria o E, né, x mais E na x seria o E aqui, ó, o E10 mais ESP de E10
menos o de menos 1, que é a esquerda, né? Que seria D, seria o C. Então, C de C10, né? Mais ESP C10. Fechei aqui, parênteses. Agora eu vou dividir isso tudo por B2. Tá? Por 2B2, aliás, né? Que é 2 ΔX, né? Então, vou abrir um parênteses, o denominador aqui é 2 vezes. Eu tinha errado aqui. 2B2. 3.718. Vê que a diferença centrais, por uma aproximação mais grosseira de ΔX, ela já chega mais próximo da derivada analítica. E realmente, né, quando a gente trabalha com simulação, né, principalmente em CFD, a gente usa muito diferenças centrais, porque ela é mais estável numericamente para convergência. Ela é mais utilizada, tá? A aproximação por diferenças centrais, porque ela se aproxima mais rapidamente do valor exato, né? E a estabilidade dela costuma ser maior. Então, 3.718, ó, fica bem próximo da analítica. Tá? Então, feito isso, vamos calcular o erro da derivada, comparando a derivada para frente, que é essa aqui, que é forward, com o valor exato, que é esse aqui. Tá? Então, vou colocar ali, eu vou lá colocar o valor absoluto, fazer um erro simples. Tá? Então, vai ser a derivada para frente, que no meu caso aqui é o B8, menos a derivada analítica, que é o B11. Então, a 0,0136. Né? Então, é aquela história, né? Se eu diminuir aqui o ΔX, eu diminuo o erro, né? Evidente. Né? E o erro da derivada para trás. Né? Então, vai ser o valor absoluto, que me interessa o sinal aqui. Vai ser o... Eu botei o analítico menos um lá, não lembro agora. Botei o aproximação menos o exato. Então, vai ser a aproximação para trás, que é o B9, no meu caso, menos o exato, que é o B11. Então, 0,0135, parecido. E a aproximação para diferenças centrais. Então, o valor absoluto, diferenças centrais, que é o B10, menos o valor analítico, que é o B11. Então, ó, o erro da diferenças centrais deu 0,000045, né? Para ΔX igual a 0,01. Tá? Ora, agora vamos calcular a aproximação da segunda derivada, que é essa aqui, que é o mesmo procedimento. Tá? Aqui só deixa eu puxar o meu I-1, que é igual a C14. Né? Aqui se eu não, arrastar vai dar, ele vai puxar para C. Se eu arrastar isso aqui, ele vai fazer referência a outra célula. Né? Posso botar igual a C16 ou então escrever que nem aqui minha fórmula. Né? Ao invés de ficar arrastando como eu arrastei anteriormente, então vamos botar ali, acho que fica melhor. Né? Que é o D16 menos cifrão B, cifrão 2. E aqui o C16 mais cifrão B, cifrão 2. Se eu quero arrastar D16, não dá problemas. Eu posso fazer isso aqui. Ó. Então, um detalhe preciosista. Tá? Então, a segunda derivada vai ser u de i mais 1, ó, então o valor da função à direita do i, que é esse aqui, para quando x vale 1,01, então vai ser E17 mais exponencial de E17, fechei parênteses ali, menos, vou abrir um outro parênteses, 2 vezes o valor, eu vou botar esse 2 na frente do parênteses aqui, 2 vezes o valor da função no centro, que seria o D17. D17 mais exponencial de D17, fecho aqui, mais um outro parênteses, o valor da função à esquerda, que seria o C17. C17 mais ESP de C17. Fecha parênteses aqui. Vou dar um Enter. Se vocês não quiserem enxergar as colunas aqui, podem escrever aqui na linha da fórmula, porque daí ele não fica escrevendo a fórmula por cima aqui dos números das células. Né? Isso pode acabar sendo um pouco mais fácil. Então aqui ponho um parênteses ali no início, ponho no fim e divido por ΔX ao quadrado agora, tá? Na aproximação da segunda derivada, que seria o B, não precisa cifrão aqui, porque eu não vou arrastar, mas tudo bem, B2 ao quadrado. Vejam, ó como deu próximo da derivada, vou botar mais número de casas após a vírgula, como deu próximo da segunda derivada exata. Ó. A exata é 2.718,28,18, que é o próprio valor do E, né? O número de Euler, e aqui deu 2.718,30,45, então deu muito próximo. Tanto que o erro aqui, ó,
o erro, né, que seria a aproximação, seria o B16 menos B17, um valor muito pequeno de erro. Tá? Então, só mostrei um exemplo de como a gente pode fazer no Excel. Mas vocês podem fazer isso separando por linhas, né, os pontos ali da malha, né, cima, baixo, ao invés de fazer esquerda, direita. Mas é só mais ou menos para mostrar esse detalhe aí da aproximação. Quer dizer, a derivada, à medida que eu estou diminuindo o meu ΔX, ΔY, ΔZ, ela tem que tender ao valor exato da derivada, da enésima derivada, enfim, daquela função, porque isso advém da própria definição, ok?